Eu vim aqui hoje para contar o que é a SP Invisível. Tive que descer nesse lugar profundo, onde ninguém vê, onde ninguém enxerga e que só uma luz pode iluminar. Isso é a SP Invisível. Um lugar, um mundo, onde pessoas estão ali e a gente não consegue ver. Explicar o SP Invisível não é uma tarefa fácil, porque cada um que eu vim entender até hoje entendeu de uma maneira diferente e fez algo diferente do que eu estava pensando. Mas o SP Invisível é um lugar onde a população em situação de rua tem um espaço de fala, onde eles podem se comunicar com a sociedade. Eu sei que você tem sua rede social, eu tenho a minha, mas como que a população em situação de rua se faz presente em um mundo que para eles é invisível, onde eles não têm acesso, mas que a gente chega a dedicar até 5 ou 6 horas por dia nas redes sociais. E esse espaço onde eles podem se comunicar e falar com a gente, é aí que começa a grande revolução da SP Invisível. Foi dessa forma que a conscientização social começou a acontecer. Quando essas histórias começaram a ser contadas ali naquele lugar, a população em situação de rua começou a ser vista e a sociedade começou a enxergar o ser humano que havia ali. Foi algo que a gente não esperava. O que eu sabia era que muita gente não estava vendo, inclusive eu, mas que aquele espaço precisava ser habitado por quem não o habitava. A população em situação de rua não habita nenhuma casa, não habita nada que é deles. Mas a SP Invisível criou esse lugar para que fosse deles. A conscientização social começou a acontecer aí, porque cada um que olhava aquela história falava, poxa, mas eu entendi uma coisa diferente do que era uma pessoa em situação de rua. E agora eu consigo ver o ser humano que existe ali. Eu consigo ver aquela pessoa. E foi esse movimento de conhecimento de quem é uma pessoa em situação de rua que começou a transformar a mentalidade da nossa sociedade, que tinha uma sensação, ou uma impressão, ou um julgamento de quem era aquela pessoa que estava em situação de rua. Hoje, através das histórias da SP Invisível, a gente consegue saber de fato quem são as pessoas que estão em situação de rua. E esse movimento começou a transformar as pessoas que se tomavam interesse por ele. Começou a transformar as pessoas que dedicavam um pouco o seu tempo para aprender. E essa transformação foi de alma, de perceber que ali tem um ser humano e que esse ser humano podia ser eu e podia ser você. O que distancia a gente são coisas muito pequenas. Quando a gente lê uma história que se parece com a nossa, é perceptível que poderia ser a gente ali. Chegou um momento em que a SP Invisível percebeu que poderia fazer mais do que contar as histórias. As histórias já transformavam as pessoas que liam e dava voz para a população em situação de rua. Mas o que a gente poderia fazer além? Então surge a nossa ideia de ajudar essas pessoas em situação de rua que a gente conversa. Mas como a gente faz tudo diferente do que já existe, a gente decidiu ajudar de uma maneira diferente. E essa maneira foi através de promover experiências de cuidado individualizado para a população em situação de rua. Toda a ação e iniciativa da SP Invisível carrega esse propósito de trazer para essa pessoa algo que seja único para ela e que essa experiência possa preencher não só desejos carnais, mas também humanos. Desejos que a gente sente, como a compaixão, como o carinho, o abraço, o compartilhar. Então as nossas ações começaram a ser construídas em cima disso. O cuidado individualizado é quando a gente encontra uma pessoa em situação de rua e vê especificamente como a gente pode atender essa pessoa. Essa é uma ideia que vem de tudo que a gente vive na rua.
a gente entende que são seres humanos diferentes, que são seres humanos singulares. E essa singularidade merece uma atenção diferente. Hoje o Estado promove diversas iniciativas para a população em situação de rua. Albergues, casa de acolhida, SUS, várias. Mas a SP Invisível não quer olhar para a população de rua. A gente quer olhar para o Ailton, para o Amaral, para o José, para a Maria, para pessoas, para nomes. E esse cuidado é para cada um deles. Então, a gente tem iniciativas aqui dentro para ajudar pessoas de uma maneira específica para o que elas precisam. As nossas assistentes sociais estão preparadas para atender de diversas formas a população em situação de rua, olhando de uma forma singular para elas e para a história delas. O nosso começo é a história. É daí que surge todo o nosso material para a gente começar a ajudar essa pessoa. Entender o futuro é analisar o passado. Não é possível que a gente consiga ajudar uma pessoa olhando só o momento que ela está agora. Por isso que essa história dela é olhada de uma forma que possa impulsioná-la para frente. A SP Invisível se preocupa sim com isso. Mas não acabou por aí não. A nossa ideia aqui também é promover ações sociais. Ações que a gente leva para a população em situação de rua, que eu não sei se você já conheceu alguma. A gente tem o Carnaval Invisível, o Natal Invisível, Páscoa Invisível e também o Inverno Invisível. Essas ações, elas são sempre olhando para a população em situação de rua, colocando a população em situação de rua no centro do que precisa ser feito para ajudá-las. E o que a gente entende que é o mais importante é o cuidado. Então, mais do que levar só um prato de comida, ou um moletom, ou um ovo da Páscoa, ou o que seja que a gente está entregando ali, o que a gente quer levar são experiências de cuidado para essas pessoas. Essas experiências, elas fazem com que a população em situação de rua se sintam queridas e amadas. E isso é algo que elas não têm na rua. Para você deve ser comum alguém virar e falar, chamar seu nome, te chamar pelo nome. Mas para a população em situação de rua não. Chamar pelo nome é um ato simples que faz toda a diferença. E é daí que a gente começa. As pessoas nas nossas ações têm nomes, porque elas precisam ser cuidadas com individualidade. E o mais importante que a gente coloca e leva para essas ações é o cuidado. Porque amanhã ela vai receber um prato de comida, ela pode até receber um moletom ou algo que alguém vem para oferecer. Mas dificilmente a gente vê alguém levando um abraço, chamando pelo nome, servindo, acolhendo. Esses são os principais ideais e o que as pessoas em situação de rua mais precisam para que elas se sintam parte da nossa sociedade. Quanto mais tempo uma pessoa em situação de rua fica na rua, mais ela perde esse senso de pertencimento social que precisa ser retomado para que ela se restabeleça dentro da sociedade. É um ponto sucinto que ninguém conta, que não é computado, porque isso não é mensurável, mas é perceptível. É perceptível para quem está lá, para o que a gente faz e para toda a transformação que a gente vê acontecer na vida dessas pessoas. Quando as pessoas em situação de rua passam por uma ação da SP Invisível, elas nunca esquecem. E é com esse carinho que ela trata o que ela recebe da SP Invisível, porque é com esse carinho que a gente entrega. Então, saiba que esse movimento é sobre isso. É sobre cuidar, amar e abraçar a população em situação de rua. Ah, e mais uma coisa, antes que eu esqueça. Você já pode começar a fazer isso agora. É só compartilhar esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Instagram, onde você quiser. Porque aí
você já vai estar abrindo os olhos de outras pessoas que precisam enxergar essa realidade invisível.